Sejam bem-vindos. O Votuila está no ar e hoje vamos falar da importância da Lei dos Contratos Públicos no controlo das finanças públicas. Fiesa, mun uvutulwa unswa atele salia zimbongo zensi. Mun uvutulwa dose ay zinjila zinzetele salia bebioso binani bilele ishi. Mun uvutulwa dose ay ivande unswa zinzetele umonesia bumbisi bishalia zimbongo zensi. Nzo etele ekengelen zimbongo zensi chintinuchi mtotongola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. Vamos saber qual o papel do Tribunal de Contas na aplicação da Lei da Contratação Pública. Acompanhe a peça que preparamos para si. Votuila. A Assembleia Nacional aprovou a Lei 41/20, de 23 de dezembro, Lei dos Contratos Públicos, atualmente em vigor em Angola. No documento, destaca-se a criação do regime de contratações emergenciais para fazer face a situações de calamidade, catástrofes e estado de emergência. Nesta lei, o limite para a escolha do procedimento de contratação simplificada passa para 18 milhões de kwanzas, ao contrário da lei anterior que estabelecia um limite de 5 milhões de kwanzas. Lara Craveiro, jurista e funcionária sénior do Tribunal de Contas, entende que a lei em vigor garante transparência nos processos de contratação e promove a concorrência na oferta de bens e serviços ao Estado. A Lei dos Contratos Públicos define como é que são feitas as compras do Estado. Como é que o Estado compra. Quais são os procedimentos que o Estado deve fazer para poder celebrar um contrato de empreitada. Existem vários procedimentos, não é? Nós temos 4, pelo menos chaves. Concurso público, concurso prévia qualificação, concurso limitado por convite e o procedimento simplificado, a que eu gosto de chamar adjudicação direta. Bom, para se utilizar, e também é esta lei que nos diz como é que nós escolhemos cada um desses procedimentos para depois virmos a realizar ou a celebrar o contrato final. O dinheiro dos cidadãos deve ser gerido sempre com base no princípio da legalidade e nos concursos públicos. O Tribunal de Contas deve garantir que a lei dos contratos públicos seja rigorosamente cumprida. Há quem diga que não existe contratação pública no verdadeiro sentido da palavra sem o princípio da concorrência, porque é aquela que visa, é aquela que faz com que as entidades que querem ver adjudicadas o seu contrato apresentem as suas melhores propostas de forma livre. Há concorrência entre elas e isso é proporcionado pelo concurso público. O Tribunal de Contas, guardião das finanças públicas, fiscaliza a execução do Orçamento Geral do Estado. Se não houver dinheiro orçamentado para determinada empreitada, não há celebração de contrato. O Tribunal, como eu lhe disse, verifica se foi cumprido o princípio da legalidade, se foi escolhido o procedimento correto, se houve dinheiro, se essa despesa estava ou não estava cabimentada no Orçamento Geral do Estado, se efetivamente houve concorrência ou se houve favoritismos. E repare que aqui há um papel que eu quero chamar a atenção para a corrupção. Quando não há concorrência, há um incentivo à corrupção. O Tribunal de Contas tem vindo a ter um papel muito importante na contratação pública, até no âmbito das formações e capacitações que tem vindo a fazer, ou que fez durante um período aproximado de 2 anos, para tentar capacitar os gestores na melhor utilização desta lei, que é uma ferramenta, como percebemos, essencial ao plano de investimentos públicos. No processo de contratação pública, os gestores e entidades que se candidatam aos concursos devem ter uma conduta acima de qualquer suspeita. Impõe sobre estes uma determinada conduta de moralidade, de probidade, do dever ser, repare, em que a conduta dos gestores e a conduta do administrado, neste caso,
portanto, da pessoa que se candidata, não deve, por exemplo, incentivar o gestor em crimes de corrupção ativa, passiva, fraudulentos. Não deve fazer ofertas indevidas. Por outro lado, o gestor público não deve induzir a entidade a aumentar preços para que se revertam depois a seu favor. Deve haver transparência neste tipo de relacionamento. Porquê? Porque nestas condições nós conseguimos contratar nas melhores condições, ao melhor preço e assim salvaguardar o interesse público. Racionalização, concorrência, transparência, economicidade e boa-fé com o mínimo de desperdício para as finanças públicas. É, no fundo, o que a Lei dos Contratos Públicos persegue. Votuela. Vamos ao espaço reservado aos cidadãos, na rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuela. O que é uma empreitada de obras públicas? Foi a pergunta que fizemos na rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuela. Vem em mente que é um contrato determinado pelo Estado, que algumas entidades, nesse caso, vão prestar serviço. É aquele contrato em que um cidadão tem com o Estado, ou simplesmente uma empresa em que é cedida e quer fazer parte da função pública. Então eles vão abrir um contrato independentemente do ministério que lhe é proposto. Votuela. Os termos do número 2 da linha O da Lei 41/20, de 23 de dezembro, Lei dos Contratos Públicos, define a empreitada de obras públicas como contrato que tenha como objeto quaisquer obras de construção, concessão, construção, reconstrução, ampliação, reparação, alteração de adaptação, conservação, limpeza, restauração, alteração de melhoria, demolição de bens imóveis a realizar por conta de uma entidade pública contratante mediante o pagamento de um preço. Como exemplo de obras públicas, temos a construção ou reconstrução ou ampliação de uma escola a realizar por conta de uma entidade pública contratante. As empreitadas de obras públicas devem estar sempre ligadas à arte de bem construir, seguindo as normas em conformidade com o caderno de encargo e o projeto aprovado. Votuela. Foi a rubrica Vez e Voz do Cidadão. No próximo programa, o caro telespectador pode ser um dos nossos entrevistados. Fique atento. Votuela. A Lei dos Contratos Públicos contém um regime de contratações emergenciais para fazer face às situações de calamidade, catástrofes e estados de emergência. Queremos ajudar-lhe a perceber em que circunstâncias se aplica este regime. Votuela. Angola tem um histórico na produção legislativa sobre contratação pública desde 1996, altura em que foram aprovados os 3 diplomas que conformavam o sistema de contratação pública. Esta lei foi revogada em 2010. Em 2016 foi aprovada a Lei 9/16, de 16 de junho, que passou a denominar-se Lei dos Contratos Públicos. No ano passado, foi aprovada a Lei 41/20, de 23 de dezembro, que está em vigor e contempla a contratação emergencial, explicada aqui pelo Dr. João Zua. Todas as contratações que devem ser feitas com base na urgência imperiosa, com base no fundamento da urgência imperiosa, já são resolvidas pelo procedimento de contratação emergencial. E ela tipifica as emergências, clarifica as emergências, como, por exemplo, uma calamidade pública, uma pandemia, uma epidemia. Hoje, com essa lei 41/20, ela já vai se enquadrar no procedimento de contratação emergencial. É uma emergência, por causa não se deve obedecer os prazos, às vezes os prazos são muito curtos e é preciso atender as questões, é preciso atuar logo, porque se não se atuar pode colocar em causa ou pode colocar em risco a vida de centenas de milhares de pessoas. Não poucas vezes o Tribunal de Contas detecta atropelos na Lei dos Contratos Públicos. Desde logo, o princípio da publicidade é dos menos observados pelos gestores. Só a título de exemplo, o concurso público
ele começa com um anúncio, e este anúncio deve ser publicado no jornal de maior circulação no país, ou no portal da contratação pública, ou ainda no Diário da República. Isso é um requisito fundamental, que é para despolitar o concurso público, que é para atender, então, o princípio da concorrência, né? Portanto, e da publicidade também. Esse requisito, muitas das vezes, nos procedimentos de concurso público, entidades há que entendem que basta publicar o edital num portão de uma instituição pública, basta. Não pode ser assim. Este anúncio deve ser melhor difundido possível. O prazo da caução definitiva de uma empreitada é outro requisito pouco observado pelos gestores, mas é tão importante quanto a assinatura do contrato. A caução definitiva tem como propósito garantir o pontual cumprimento das obrigações em que a entidade contratada, ou seja, a empresa contratada, assume com o contrato. E essa caução, naturalmente, só é devolvida após a entrega definitiva da obra. Por exemplo, se a obra tiver um prazo de execução de 18 meses e contemplar, por exemplo, um período de garantia de 5 meses, depois dos 18 meses, uma vez terminada a obra, começa a contar o período de garantia. E é lavrado, nesse momento, o termo de recepção provisória da obra. E a caução não pode ser libertada nesse período. A caução só pode ser libertada após a entrega definitiva da obra. Na atual lei dos contratos públicos, os órgãos da administração central e local do Estado e entidades equiparadas, financiadas pelo Orçamento Geral do Estado, devem submeter ao Tribunal de Contas os contratos no valor igual ou superior a 600 milhões de kwanzas para fiscalização prévia. Votuila. Agora vamos ao glossário de contas. Votuila. Existem 4 tipos de procedimentos que as entidades públicas contratantes devem adotar para a formação dos contratos de obras públicas. O concurso público é um deles. Vamos saber o que é no glossário de contas. Concurso público. É o procedimento de contratação pública em que a entidade pública contratante permite que qualquer interessado possa participar como concorrente. Votuila. Continuamos a apresentar-lhe o Votuila, o programa que tem a chancela do Tribunal de Contas. Vamos fazer uma abordagem histórica da Lei dos Contratos Públicos na rubrica Sabia que? Votuila. A Lei 9/16 previa como sistemas de contratação o concurso público, o concurso limitado por prévia qualificação, a contratação simplificada e o concurso limitado por convite. Na lei atual, verificamos que, além destes 4 princípios que citamos, foram acrescidos 2, que são a contratação emergencial e o procedimento dinâmico eletrônico. Um outro traço distintivo que difere a Lei 41/20 da Lei 9/16 tem que ver com a atualização de limites de valores para a aferição da competência das entidades públicas contratantes. Votuila. Chegamos ao fim de mais um programa. O Votuila regressa daqui a 15 dias à antena da TPA. Fiquem bem.